Agora, na Rádio Liberdade AM, você vai ouvir o pronunciamento do prefeito de Itapecerica, professor Antônio Gianesi. Meus caros amigos e minhas queridas companheiras, um grande abraço a todos vocês. É com imenso prazer que retorno, através do microfone da Rádio Liberdade, à sua casa, para prestar informações, esclarecimentos e apresentar algumas novidades que talvez vocês ainda não saibam. A nossa querida Rádio Liberdade hoje vive um novo tempo, porque quando nós assumimos o nosso 4º mandato, fizemos questão de fazer uma visita às instalações da nossa tradicional emissora. Aqui chegando eu fiquei pasmo com a situação precária em que se encontravam as instalações da nossa Rádio Liberdade. O prédio estava com suas paredes e instalações bastante degradadas. O telefone fixo não funcionava fazia muito tempo. O transmissor já estava depreciado devido à sua idade, porque o mesmo foi adquirido no primeiro mandato nosso, ou seja, nos idos de 1995. Fez-se, portanto, necessária uma reforma completa no prédio da nossa emissora, com nova pintura interna e também na parte externa em algumas partes, colocação de novas portas, recuperação dos aparelhos de ar-condicionado, recuperação do telhado que estava degradado, da fachada, enfim, todas as melhorias que se fizeram necessárias. Depois disso, a prefeitura adquiriu um novo transmissor digital, automático, com capacidade para funcionar 24 horas por dia, sem ter a necessidade de uma pessoa ir ao local, lá na antena da Rádio Liberdade, ligar e desligar o equipamento, como acontecia antes. O investimento que foi feito, apesar das dificuldades enfrentadas, investimentos na restauração do prédio e na aquisição do novo transmissor, ultrapassou a cifra de R$100 mil. Foi também criado o site da Rádio Liberdade AM, como todos já devem estar sabendo. Foi criada a página da emissora no Facebook, muito visitada, por sinal. Agora, a Rádio Liberdade pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo. Assim, acredito que a Prefeitura de Itapecerica demonstrou, com esses investimentos, com essa transformação da nossa Rádio Liberdade, demonstrou de maneira clara respeito e reconhecimento pela importância desta nossa emissora, que é um patrimônio do povo itapecericano, além de ser uma das emissoras mais antigas de Minas Gerais, com mais de 68 anos de atividade. Meus caros amigos, minhas queridas companheiras, ao assumir o meu 4º mandato, que foi no dia 1º de janeiro de 2013, eu me deparei com uma situação inusitada, inesperada. Não havia qualquer representante legal da administração anterior para que fosse oficializada a devida transmissão de cargo. A transmissão de cargo é exigida por lei. Não apareceu ninguém. Dentre os vários documentos que teria o ex-prefeito de nos apresentar, nem sequer disponibilizou-se o chamado encerramento do exercício financeiro da sua gestão, 2012. Com a omissão desse documento e de vários outros documentos de grande importância que não foram entregues, os participantes diretos da administração que se despedia evitaram passar pelo vexame de apresentar documentos que revelariam a nossa nova administração, um município literalmente em frangalhos nos aspectos de gestão, financeiro, orçamentário e patrimonial. Ora, o não encerramento do exercício financeiro
esse documento importante, ele ocorreu devido a um fato extraordinário. O fato de que a empresa que realizava esse serviço estava sem receber, há meses, e por isso negava-se a fazê-lo. Assim, esse prefeito ficou como náufrago à deriva, aquele sujeito num barquinho no meio do mar, à deriva, sem ter o mínimo conhecimento da real situação financeira da prefeitura. Tudo ficou estagnado, até que finalmente convencemos a empresa a fazer o encerramento do exercício de 2012, após quase 60 dias. E assim, nós tivemos conhecimento, através dos números, a realidade dramática da situação financeira da prefeitura. Além da situação financeira, na prefeitura municipal, logo no começo, percebemos o descontrole administrativo, onde não havia mecanismo de fiscalização eficaz sobre as atividades exercidas pelos funcionários, bem como o cumprimento dos horários de trabalho dos funcionários. Acrescenta-se a tudo isso o desmantelamento da frota, os prédios públicos degradados, as ruas e praças em total abandono, as estradas rurais também abandonadas. Mas pior que tudo isso foi a desestruturação do Sistema Municipal de Saúde, que é a coisa mais importante para a população. E essa desestruturação começou com a retirada do município de Itapecerica do Consórcio Intermunicipal de Saúde, ao qual se achava vinculado há muitos anos, com propósitos, no mínimo, duvidosos, questionáveis, porque, afinal, quando estava vinculada ao consórcio, à população eram ofertados vários benefícios, exames, consultas, etc., através do consórcio. Itapecerica, com essa atitude, ficou na estranha, na incômoda situação de ser o único município da região desvinculado de um consórcio intermunicipal de saúde. Essa lamentável opção causou, sem dúvida, irreparáveis prejuízos à população. Uma das principais ações empreendidas no início do nosso 4º mandato foi de viabilizar o ingresso do nosso município em um dos melhores consórcios intermunicipais de saúde do Estado, o CISVI, com sede em Divinópolis. Esse fato, sem dúvida, incontestavelmente, representou um grande salto em termos de qualidade de atendimento à saúde da nossa população. Isso é inquestionável. Insta ainda lamentar o inexplicável fechamento do Centro de Especialidades Médicas e do Centro de Mamografia que nós implantamos durante as nossas gestões anteriores. Hoje, todos reconhecem a importância da reabertura do Centro de Especialidades Médicas, onde ali se oferecem consultas em 6 especialidades médicas, quais sejam psiquiatria, ortopedia, ginecologia, psicologia, pneumologia e pediatria. Olha, eu digo para vocês que dificilmente vocês vão encontrar uma cidade de pequeno porte que tem um centro de especialidades médicas, que oferece uma variedade, um leque de especialidades médicas, como acontece aqui na sede do nosso município. Quanto ao mamógrafo, que pertencia ao nosso centro de mamografia, foi deixado inoperante pela gestão pretérita. Nós, então, cuidamos de negociar, acertar com o CISVI, com o consórcio, que eles consertassem às custas deles o nosso mamógrafo, que seria instalado lá no CISVI em troca
de um determinado número de mamografias a mais das que nós temos direito, para atender a demanda reprimida em relação a esse tipo de exame, mamografia, para as mulheres itapecericanas. Isso foi feito após um longo e dificultoso processo para a aprovação da lei necessária na Câmara Municipal. Meus amigos e minhas queridas companheiras, com a falta na gestão pretérita, na gestão passada, de uma cota de exames laboratoriais para os médicos do programa Saúde da Família, ou seja, como acontece hoje, cada programa Saúde da Família tem lá o enfermeiro, aliás, não é nem o médico que cuida disso, os enfermeiros das 5 unidades do programa Saúde da Família, eles têm lá uma cota em dinheiro para poder fazer pagamento de exames laboratoriais para os pacientes. Isso não existia na gestão passada. E isso, então, gerou como consequência, ou seja, criou-se um sistema clientelista, onde os pacientes recebiam a consulta, mas não tinham dinheiro para pagar os exames. O que eles tinham que fazer? Procurar caminhos que permitissem eles chegarem à prefeitura para conseguir autorização para a realização dos seus exames. Para isso, o que eles tinham que fazer? Procurar vereadores, pretensos candidatos a vereador, para se obter autorização para realizar tais exames. E assim, obter também determinados medicamentos, pagamento de consultas especializadas, ou seja, criou-se um sistema absurdo, nada republicano, ao contrário, um sistema clientelista na área da saúde pública no nosso município. Um absurdo. Pior que tudo isso que foi dito era a marcação de cirurgias eletivas. Aquelas cirurgias que não são de emergência, que elas entram numa fila para serem realizadas. As chamadas cirurgias eletivas. Onde, na gestão passada, o atendimento a essas demandas de cirurgias eletivas obedeciam a critérios pessoais, numa absurda afronta ao mais elementar princípio republicano. Eis que, feito, pasmem, por funcionário de cargo de confiança, que sequer pertencia à Secretaria Municipal de Saúde. Candidato à época vereador. Depois, essas cirurgias eletivas, depois de passar por esse esquema, eram oficializadas na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura e realizadas nos finais de semana pelo candidato a prefeito derrotado nas últimas eleições, que recebia pelas cirurgias através do SUS, e acreditem, também recebia através da Santa Casa, mas o dinheiro da prefeitura, uma taxa por cada uma das cirurgias realizadas. E os absurdos não acabam, não param por aí. Um funcionário de cargo de confiança, candidato declarado a vereador, tinha em suas mãos um veículo e gasolina por conta da prefeitura, para, a seu critério, fazer favores, conduzir pacientes para atendimento fora do domicílio. Outros também candidatos, ocupantes de cargo de confiança na prefeitura, entregavam na casa do paciente os medicamentos por eles viabilizados junto à Secretaria Municipal de Saúde, inaugurando assim a mais assintosa forma de clientelismo político, ou seja, o favor a domicílio. Meus caros amigos, minhas queridas companheiras, nós não podemos, não devemos esquecer, não devemos olvidar que todas as obras iniciadas na gestão passada restaram paralisadas ou abandonadas,
inclusive a unidade básica de saúde do bairro Engás, já que nós estamos falando na área da saúde pública. Esta obra abandonada, a unidade básica lá do bairro Engás, ela estava apossada à época por usuários de drogas daquela região. Aliás, tal obra foi concluída agora na nossa gestão, com recursos do próprio município, uma vez que, devido ao descumprimento de cláusulas presentes no convênio, o governo do estado de Minas Gerais negou-se a liberar mais recursos para a conclusão da obra. Nós tivemos que concluí-la com os nossos recursos. Ali tivemos que despender cerca de R$400 mil. E lá está a unidade básica de saúde do bairro Engás, em plena atividade, em pleno funcionamento, sediando um núcleo do nosso programa Saúde da Família. Agora vamos mudar um pouco. O Sistema Municipal de Educação nada avançou na gestão anterior. Ao contrário, retrocedeu com a politização das escolas. Levar política para dentro de escola, isso conosco não acontece. Nós não transformamos as nossas escolas em birôs eleitorais, nem postos de saúde. Isso é um crime, não pode acontecer. Mas o fato concreto e mais gritante foi na Escola de Educação Especial, construída e implantada por nós, que se transformou em um instrumento para privilegiar alguns poucos, prejudicando a maioria. E no final, na véspera das eleições, se transformou num birô eleitoral mesmo, verdadeiro, mas que, por castigo, se inviabilizou após as eleições com a suspensão das transferências de recursos financeiros à APAE por parte da gestão passada, levando a entidade APAE, criada por mim, à falência. O início das atividades da Escola de Educação Especial, em 2013, teve que ser adiado. O início, protelado, devido, gente, ao estado precário das instalações, que inclusive estava colocando em risco a integridade física dos alunos, funcionários e professores da escola, o que exigiu da nossa administração que se iniciava uma reforma em caráter emergencial. Agora, a reforma da Escola Municipal Cônego Cesário do nosso querido bairro Bom Jesus estava paralisada por razões de ordem técnica, gerando como consequência a desgastante situação dos alunos sendo transferidos para a precária instalação do antigo Colégio Imaculada Conceição, causando revolta dos pais, professores e alunos desta escola tradicional, que é a Escola Cônego Cesário do bairro Bom Jesus. Esse absurdo perpetuou-se por longos meses e que, prioritariamente, a administração que assumiu cuidou imediatamente de desatar esse nó que impedia a conclusão da obra. E viabilizamos o término da obra e retornamos às atividades da escola no antigo e tradicional local, lá no bairro Bom Jesus. Ao visitar as instalações da nossa mais importante e tradicional escola do nosso município, que é a Escola Severo Ribeiro, eu fiquei impressionante. Eu vi as instalações em situação inaceitável, que nos levou a providenciar imediatamente a sua restauração. Outro fato relevante que causou estranheza e não pode ser esquecido, eu estava quase esquecendo, foi o fechamento do posto de combustível da prefeitura, montado
no nosso segundo mandato, após um longo, difícil, complicado processo para a obtenção das licenças ambientais, e que proporcionava considerável economia nas despesas com combustível. Essa decisão de fechar o posto de combustível da prefeitura foi uma decisão lesiva aos interesses do município e implicou em milhares de reais que deixaram de ser economizados. E o pior, começaram a construir o prédio da farmácia municipal ao lado do posto de combustível. Hoje, inviabilizou-se a reabertura do posto, a possibilidade de reabri-lo, uma vez que está ao lado da farmácia municipal. Meus caros amigos, minhas queridas companheiras, já estou ficando cansado. Eu queria dizer finalmente que, relendo recentemente um extraordinário texto de autoria de uma ilustre itapecericana, a professora Neide Malaquias de Carvalho, escrito nos idos de 1993, muitos anos atrás. Ela trata com rara sensibilidade e profundidade a importância do progresso e da justiça para a sociedade humana. O texto esclarece, explicita em linguagem cristalina a busca incessante do homem nessa sua longa trajetória através dos tempos pelo progresso e pela justiça. Ela encerra o seu texto bradando contra o retrocesso, preconizando que o progresso, entre aspas, o progresso por seu turno, trará, segundo ela, a sonhada justiça social, porque as duas coisas se somam e se completam, fecha aspas. Ora, meus caros amigos, minhas queridas companheiras, o progresso com justiça social é o nosso lema. Ele representa o nosso grande sonho, o objetivo essencial a ser incansavelmente perseguido pela nossa administração, sublinhando que as responsabilidades fiscal e social, a rigor, podem e devem estar alinhadas a bem do interesse público. Um grande abraço, até a próxima. Você acabou de ouvir o pronunciamento do prefeito de Itapecerica, professor Antônio Gianesi, aqui na Liberdade.